aí, pessoal, tudo bem? Os eventos a seguir começam com uma mulher chamada Moemi, narrando como ela gostava de dançar quando era criança. Ela frequentemente se apresentava em eventos escolares e era elogiada por todos devido ao seu talento. Moemi sempre aspirou ser uma idol do K-pop, mas conforme ela foi crescendo, seu sonho começou a ruir devido à sua aparência. Ela não atendia aos padrões tradicionais de beleza coreanos, e aqueles ao seu redor começaram a chamá-la de feia. Como resultado, ela era constantemente intimidada na escola e se tornou socialmente isolada. Até sua mãe pediu para ela parar de dançar, dizendo que ela nunca se tornaria nada com aquela cara horrível. No presente, Moemi tem 27 anos e trabalha em uma empresa de contabilidade. Sua vida acabou sendo o completo oposto do que ela esperava, mas ela ainda deseja se apresentar no palco. Portanto, um dia ela decide começar uma sessão de transmissão ao vivo nas redes sociais, usando uma máscara e peruca. No dia seguinte, ela transmite suas performances de dança sexy em roupas provocantes e recebe amor e dinheiro de seus fãs. Moemi eventualmente se torna a streamer número 1 na plataforma e é popularmente conhecida como a Garota Mascarada. Na cena seguinte, Moemi e sua melhor amiga estão indo trabalhar como de costume. Quando chegam, notam uma colega mais jovem e atraente chamada Arium servindo café para os homens no escritório. Acontece que todos os homens no local a estão bajulando, o que realmente incomoda as outras meninas. Pouco depois, o chefe deles, Park, chega ao escritório e Moemi narra como ele é diferente dos outros homens. Ele é o único que recusa o café de Arium e diz para ela não fazer isso de novo, já que não é sua função. É revelado que Moemi tem uma grande queda por ele e divaga sobre o quão talentoso e gentil ele é. No entanto, ela admite que nunca confessará isso a ele, porque ele é casado e dedicado à esposa. Ela também afirma que ele sempre prioriza o trabalho, sem saber que Park passa o dia inteiro em sua mesa editando suas fotos em um programa de Photoshop. No dia seguinte, no trabalho, Moemi percebe Park repreendendo Arium por cometer um erro em seu relatório. Ele exige que ela fique até mais tarde e termine o trabalho, ao que ela obedece. Mais tarde, Moemi se sente mal pela garota e a aconselha a não levar as palavras do chefe a sério. Ela alega que ele faz isso apenas para revelar o verdadeiro potencial de todos. Após seu breve discurso, Moemi vai embora, mas logo percebe que deixou seu cartão de identificação em sua mesa. Quando ela retorna ao escritório, ela fica chocada ao encontrar Arium e Park juntos. A garota está chateada com seu chefe por gritar com ela, mas ele tenta se explicar que precisa se impor frente aos outros. Os dois então começam a se envolver, deixando Moemi surpresa, não esperando que ele cometesse tal ato. Mais tarde, em casa, Moemi, de coração partido, fica muito bêbada e começa a dançar durante sua transmissão ao vivo. Ela então começa a tirar suas roupas e, eventualmente, acaba completamente nua diante das câmeras, deixando seu público atordoado. Devido a esse ato, Moemi é diretamente suspensa da plataforma de streaming. Como ela foi descuidada, alguns de seus seguidores conseguiram capturar suas filmagens ao vivo. Na manhã seguinte, ela acorda de ressaca e descobre que sua conta foi suspensa. Isso frustra Moemi e ela decide se vingar de Arium por estragar tudo. Mais tarde, no trabalho, ela reúne um grupo de colegas fofoqueiros e os informa que testemunham Arium e Park se divertindo no escritório na noite anterior. Todos ficam chocados ao ouvir isso e a notícia logo se espalha como fogo em palha seca, e as mulheres eventualmente começam a hostilizar Arium, tendo em vista todo o seu comportamento reprovável. Os outros funcionários ficam com ciúmes porque Park se divertiu com a funcionária mais bonita do escritório. Logo, o RH também toma conhecimento da situação e convoca ambas as partes para repreendê-las. Mais tarde, ao sair do escritório, Moemi é abordada por um colega introvertido e inerte chamado Juonan. Ele parece querer dizer algo importante, mas eventualmente se acovarda e vai embora sem falar. Depois, Moemi percebe Park bêbado na beira da estrada e sente pena dele. Ela pede seu endereço para poder ajudá-lo a chegar em casa, mas ele está bêbado demais para responder. Ele então começa a tropeçar em direção à estrada, colocando sua vida em risco. Então Moemi rapidamente o impede. Sem outra opção, ela o leva para um motel próximo, onde ele imediatamente desmaia na cama. Moemi então tira suas roupas e sobe na cama com ele, e ela não se atreve a fazer mais do que isso. Mas nada disso importava mais, pois quando Park acorda, ele fica chocado ao se ver com Moemi na mesma cama, ambos seminus. Isso o aterroriza, então ele sai às pressas sem acordá-la. Mais tarde, quando Moemi chega ao trabalho, ela descobre que Park pediu demissão e Arium foi transferida para outra filial. Isso a faz se sentir muito mal, pois significa que ela não verá mais seu crush de agora em diante.
Depois, enquanto Moemi está imersa em seu trabalho, ela percebe um e-mail de um remetente anônimo. O e-mail contém uma foto dela nua como a garota de máscara, junto com as palavras "Eu sei quem você é". Ela se preocupa que sua identidade tenha sido exposta. Quando Moemi volta para casa, ela tenta acessar sua conta de streaming, mas descobre que ela ainda está suspensa. Então ela usa a função de bate-papo privado e descobre uma mensagem de alguém chamado Once Upon a Prince, que afirma ser seu maior fã. Moemi o informa que ela vai parar de transmitir de agora em diante, porque ninguém mais a ama. No entanto, o cara responde que isso não é verdade e a incentiva a continuar realizando performances incríveis, especialmente com seus seios à mostra. Isso deixa Moemi satisfeita, sabendo que ainda há alguém que se importa com ela. Por outro lado, vemos que seu maior fã não é outro senão seu colega introvertido e ele se revela um tremendo de um tarado. Na cena seguinte, o passado de Onan é revelado. Ele descreve como era um garoto gordinho durante toda a sua infância e sofria bullying por isso. Onan se sentia isolado e gradualmente se tornou invisível para aqueles ao seu redor. Durante a adolescência, ele começou a assistir conteúdo adulto animado e eventualmente se tornou viciado nisso. Quando adulto, Onan começou a viver com uma boneca de tamanho real, tratando-a como se fosse sua namorada. Ele também tinha dificuldades em fazer contato visual com as mulheres e costumava se concentrar nas mãos delas. Enquanto estava no escritório, Onan frequentemente olhava para Moemi de longe e a achava muito atraente. Um dia, enquanto ela lhe entregava um relatório, ele notou 2 sinais nas mãos delas e seu esmalte verde claro. Naquela noite, ele voltou para casa e começou a assistir A Garota Mascarada, por quem ele havia recentemente desenvolvido uma obsessão. A garota logo começou a dançar, e Onan reconheceu as mesmas marcas de Moemi nas mãos dela, assim como o esmalte verde. Naquele momento, ele percebeu que a garota mascarada não era outra senão sua colega de trabalho. Daí em diante, ele ficou ainda mais fissurado por ela, e cobriu suas paredes com fotos dela obsessivamente. Ele começou a fantasiar sobre o futuro deles juntos, e como ela eventualmente se apaixonaria por ele. Mas quando Onan a viu ficar completamente nua durante a transmissão, ele ficou chateado, pois seu corpo não era um desenho animado que todos poderiam ter acesso. No dia seguinte, ele abordou Moemi no escritório e tentou confessar seus sentimentos, mas ele eventualmente ficou com medo e foi embora. Do lado de fora do escritório, Onan a viu ajudando um bêbado a estacionar, o que o aborreceu ainda mais. Como resultado, ele foi para casa e decidiu enviar a ela um e-mail com sua foto nua, para intimidá-la. No motel, Moemi e Onan ainda estão conversando, quando ela pergunta se eles podem se encontrar pessoalmente. Isso o excita, mas antes que ele possa responder, ela acrescenta que ele não deveria se incomodar, já que outro fã chamado Handsome Monk já a convidou para sair. Onan fica abalado com a informação, então ele decide descobrir mais sobre esse novo cara. No dia seguinte, Moemi vai a um encontro com seu fã usando um disfarce. Eles vão para um restaurante e ela se sente constrangida e hesitante em remover sua máscara. No entanto, o cara começa a insistir, dizendo que quer ver seu rosto real e ela o está incomodando muito com isso. Quando Moemi finalmente concorda, o cara começa a elogiar sua beleza. Ele diz que ela é muito bonita e muito mais atraente do que ele esperava. Isso aumenta a confiança de Moemi. Os dois acabam se divertindo muito, conversando e bebendo juntos. Pouco tempo depois, enquanto Moemi vai ao banheiro, o cara revela sua verdadeira face e a expõe nas redes sociais. Ele explana a todos que a garota mascarada é muito mais feia do que ele pensava. No entanto, ele pretende dormir com ela e promete aos fãs que irá postar uma foto dela depois de deixá-la bêbada. Enquanto isso, Onan está em casa quando se depara com essa mesma publicação. Isso o preocupa e ele tenta contatar Moemi, mas não tem sucesso. Ele finalmente chega à área onde imagina que ela esteja e começa a procurá-la. Por outro lado, o fã cretino convence Moemi a ir para um motel sob o pretexto de continuar a conversa em particular. Ela se recusa a princípio, mas quando o cara insiste, ela relutantemente concorda. Assim que eles chegam ao quarto do motel, o cara imediatamente tenta dar em cima dela. Moemi se recusa, afirmando que não pretendia dormir com ele. Mas isso só aborrece o homem. Diz a ela que a mesma deveria ter mencionado isso antes dele desperdiçar seu tempo e dinheiro. Ao ouvir isso, Moemi fica profundamente magoada e lhe entrega o dinheiro do motel antes de ir embora. No entanto, ele a agarra e tenta forçá-la, iniciando uma luta entre eles. Durante a briga, o cara acidentalmente se enrola no cobertor e bate a cabeça em um balcão de mármore. Ele começa a sangrar muito e Moemi surta com esse acidente. Ela tenta ligar para a polícia com seu telefone, mas percebe várias chamadas perdidas e mensagens de Onan. Desesperada por ajuda, ela liga para ele e dá seu endereço. Onan chega ao motel e fica chocada ao ver o homem caído sangrando inconsciente no chão. Ambos acreditam que ele morreu e Moemi sugere ligar para a polícia e confessar tudo.
No entanto, Onan afirma que eles a colocarão na cadeia por assassinato, já que ela esteve ali por vontade própria. Ele a incentiva a ir para casa e promete lidar com a situação. Moemi fica surpresa e se pergunta por que ele a ajudaria dessa forma. Ela hesita em ir para casa no começo, mas eventualmente cede quando ele insiste. Onan tenta cortar as roupas do cara para se livrar do corpo. Surpreendentemente, ele se afasta, revelando que ainda está vivo. Mas Onan o perfura várias vezes, finalmente acabando com ele. Na manhã seguinte, quando Onan chega ao escritório, ele descobre que Moemi largou o emprego. Isso o deixa muito triste, percebendo que não poderá mais vê-la. Ele então aborda o gerente de RH e pede o endereço de Moemi, alegando que precisa recuperar alguns documentos dela. O gerente não suspeita de nada e fornece o endereço a ele. Depois do trabalho, Onan vai até a casa de Moemi com alguns de seus pertences do escritório e toca a campainha. No entanto, quando ela não responde, ele deixa a caixa na porta e vai embora. Ao retornar para casa, Onan percebe que Moemi está de volta em sua transmissão ao vivo. Ela anuncia que está desistindo de tudo isso e fará uma última dança para seus fãs. Ao ouvir isso, Onan entra em pânico e imediatamente corre para a casa dela. Ele começa a esmurrar a porta, alegando que sabe que ela está lá dentro. Isso deixa a garota mascarada sem escolha a não ser abrir a porta. Depois disso, ela expressa culpa pelo que aconteceu no motel. Mas Onan diz para ela não se preocupar porque aquele cara era apenas um inseto agora. No entanto, ela responde friamente que Onan não é diferente dele, já que ela sabe que ele é o fanático usuário Onsilpona Prince. Moemi alega que ficou confusa no começo, mas eventualmente descobriu, já que não havia contado a ninguém sobre seu encontro, exceto a ele. Ela o acusa de enviar fotos nuas para assediá-la, mas Onan explica que ele estava com ciúmes de vê-la com Park e agiu precipitadamente. Conforme a conversa continua, Moemi afirma que planeja começar uma vida nova a partir de agora, e é por isso que ela largou o emprego. Ela afirma que apagará suas memórias do que aconteceu e então deixará este lugar, mas isso deixa Onan muito bravo, pois ele não quer que ela pare com suas transmissões. Em sua raiva, ele a empurra abruptamente para a cama e começa a querer forçar uma relação. Moemi resiste a princípio, mas eventualmente fica em silêncio enquanto o homem continua. Momentos depois, Onan percebe algo estranho por trás da máscara e a remove do rosto dela. Ele então percebe que o rosto de Moemi está completamente coberto de bandagens, sugerindo que ela fez uma cirurgia plástica. Ele começa a surtar e questiona por que ela tomou uma atitude tão drástica. Mas Moemi de repente se move e pega um picador de gelo da mesa próxima, e de forma brutal, ela começa a perfurá-lo no pescoço várias vezes enquanto ele geme em agonia. Depois que Onan finalmente perde a vida, Moemi desaba em lágrimas. E assim termina o resumo do episódio dessa série. E se você quiser saber mais, recomendo que assista A Garota Mascarada. E aí, pessoal? Gostaram? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!